Fala pessoal, bem-vindos novamente. O vídeo de hoje é sobre CP, CPK, PP e PPK, né? Deixando claro que a gente vai mostrar aqui como que isso pode ser feito no Jump, né? Onde que isso pode ser feito no Jump. Eu tenho aqui uma tabela de dados com uma coluna só, são 36 linhas, são medições realizadas em alguma cota crítica, algo que foi medido no seu projeto, né? Poderíamos ter aqui outros Ys, outras informações, enfim. Mas o que importa aqui é a nossa coluna da variável resposta, né? O que nós vamos analisar. Então, onde que eu posso performar análises de CP, CPK, PP e PPK no Jump? Existem alguns lugares, eu queria mostrar para vocês as diferenças entre eles, tá? O lugar que as pessoas intuitivamente vão é Analyze, Quality and Process, né? Estamos falando de análise, estamos falando de qualidade e processo e temos aqui capabilidade de processo. Porém, não é o lugar ideal, o melhor lugar para você fazer uma análise CPK se você tem o seu objetivo de entender bem o seu processo de uma forma singular, digamos assim, tá? Por quê? Porque se você está habituado, veja só, se você está habituado a treinamentos de Six Sigma, investigações de processos, investigação de problemas, né? Você tem gráficos aqui que são bem diferentes do que você acaba aprendendo num treinamento de Green Belt, por exemplo. Veja só, coloco o Y aqui, tá? Dou um OK, e aí eu tenho gráficos bem diferentes, como Goal Plot, Capability Box Plots, eu tenho Capability Index Plot, eu tenho várias outras opções de gráficos aqui dentro, tá? Eu vou gravar um vídeo sobre isso aqui, porque isso aqui, pessoal, ele é uma plataforma para você fazer análise de múltiplos Ys. Então, se você tivesse vários Ys, você conseguiria ter uma análise bem interessante sobre eles, tá? Inclusive podendo customizar e dizer para o Jump que alguns deles pertencem a uma distribuição não normal. Agora vamos para as outras duas opções, tá? A opção 2 aqui, ela é o seguinte, tá? Se você está trabalhando com uma coluna aqui que é uma variável resposta, é uma cota crítica, essa cota provavelmente possui uma especificação. Então você pode customizar isso aqui no Jump com o botão direito em cima dessa coluna, propriedades da coluna e botar aqui o Spec Limits. Então aqui na minha, ó, no meu Jump aqui eu já tinha colocado, né? Eu coloquei aqui 99 e 99.2 como sendo o limite inferior e superior de especificação. Eu posso colocar aqui para aparecer esses limites da especificação em todos os gráficos que eu fizer. Dei um OK. O que vai acontecer quando eu for fazer uma carta de controle IMR? Olha só, coloquei o Y1 na carta IMR e eu tenho os limites da especificação na minha carta, limite superior, limite inferior, tá? E junto com os detalhes estatísticos da minha carta de controle, olha quem apareceu, análises de capabilidade de processo. Então eu tenho aqui na minha análise de carta de controle, eu tenho de brinde aqui uma análise de capabilidade desse processo, tá? Então essa é uma das formas de a gente ver os índices de capabilidade e performance do processo. Qual que é o perigo aqui, né? Qual que é o risco? É você assumir que essa distribuição é normal e muitas vezes ela pode não ser normalmente distribuída, né? Então essa é uma das formas de você ver CP e CPK nos seus dados, tá? O detalhe é que se você fez isso, todas as vezes que eu fizer um gráfico, independente de qual seja, vamos ter os limites, né, as especificações aparecendo nesses gráficos. E nem sempre a gente quer que isso apareça. Então eu vou retirar daqui, tá, os limites de especificação. Vamos supor que você não soubesse disso, sua tabela está limpa, né, não tem nada aqui na sua coluna, nenhuma informação.
qual que é o jeito mais usual, né, ensinado em treinamentos, né, de Six Sigma. É dentro do Analyze Distribution. Tá? Então, dentro de uma análise da distribuição dos seus dados, você vai ter uma opção aqui dentro no Y de Process Capability. Então, eu quero saber a capabilidade desse processo que faz esse meu Y1, né, que faz essa minha cota. Então, em outros vídeos nós já falamos de distribuição, já falamos de boxplot, já falamos disso aqui tudo, né? Agora, vou minimizar aqui e eu vou focar no Process Capability. E aí o Jump vai me perguntar, 99 é o limite inferior, limite superior, tá? E aqui eu vou colocar os meus limites. Eu tenho algumas opções aqui, né? Se os dados fossem não normais, eu colocaria aqui. Vou fazer um vídeo também sobre isso em breve, tá? Coloquei aqui os meus limites, dei um OK e agora eu tenho aquela mesma análise de CP, CPK, PP e PPK lá da carta MR, eu tenho aqui nessa plataforma dentro do Distribution, ok, pessoal? Então a gente tem aqui toda a informação a respeito do Within Sigma, toda a informação a respeito do Overall Sigma e aqui as não conformidades, né? Se você trabalha em ppms, você consegue vir aqui e botão direito nas colunas e habilitar, né, o Expected Within e o Expected Overall ppm, né? Muitas empresas trabalham em ppms, então aqui estão as informações que você precisa. Ok, pessoal, então é o jeito que eu mais gosto de usar, talvez não o mais fácil, mas com certeza o mais assertivo, ok? Muito bem, espero que tenha ajudado vocês uma vez mais e nos vemos aí no próximo vídeo. Abraço.